Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Damos prosseguimento ao nosso retiro quaresmal na terceira semana da Quaresma. E hoje a igreja, nessa terça-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Também compõe a nossa liturgia desse dia o Salmo 24 e o livro da profecia de Daniel, no capítulo 3. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Vamos manter a nossa atividade de oração, seguindo os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola, seguindo os exercícios espirituais. Esse mergulho ao nosso castelo interior, esse mergulho ao nosso ser, ao nosso eu, à nossa alma, para que nós possamos nos descobrir, para que nós possamos nos modificar. Mas quem verdadeiramente modifica não somos nós que nos modificamos, é o Cristo que pela ação do Espírito Santo age em nós e vai nos transformando. É o Cristo que nos ama tão intensamente e que faz com que nós possamos derramar esse amor para todos aqueles que nos circulam, para todos aqueles que nós nos relacionamos. É amando a Deus, nos relacionando com Ele, que faz com que nós possamos crescer em nós o amor ao próximo. A graça que nós vamos pedir para essa semana é a mesma desde domingo. Senhor, que eu seja aprendiz na escola da vida de Cristo, de Jesus, para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. É exatamente esse Deus compassivo que vai nos ensinar hoje, no seu Evangelho, que nós devemos ser compassivos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. 7 vezes 7. É o que o Pai pede que nós façamos para perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos atacam, aqueles que
tentam fazer o mal ou que fazem o mal para nós. Vejam que Pedro, ele chega para Jesus conversando e mostra uma disposição de perdoar até 7 vezes. Ele quem diz isso para Jesus. Nós precisamos perdoar quem cometeu algum tipo de pecado contra mim 7 vezes? Mas Jesus vai muito além. Jesus mostra um horizonte absolutamente ilimitado, porque ele diz que nós devemos perdoar sempre. 7 vezes 70 vezes. Esse número nos representa o infinito. 7 vezes 70 vezes. Então Jesus deixa claro que assim como o Pai é extremamente compassivo e misericordioso, nós também devemos ser. Então devemos perdoar sempre. Jesus mostra claramente em todos os momentos em que ele se relaciona com o próximo, seja com os fariseus, com os doutores da lei, que ele sempre tinha os seus embates, ele demonstra que ele é extremamente preocupado com o ser humano. Que ele não está preocupado com rituais, com aquilo que é protocolar, com aquilo que é do homem, mas que ele está preocupado com aquilo que é o homem, o ser humano. E a primeira reação que Deus tem quando ele nos olha é de ter extrema compaixão de nós. Em todos os momentos em que Jesus vê alguém que ele precisa interpelar, ou que ele precisa conversar, ensinar, curar, perdoar, o sentimento de compaixão é o que predomina. Compaixão. Compartilhar a própria paixão com o outro. Compartilhar o seu sofrimento, a sua dor com o outro. Então, quando nós pensamos em compaixão, nós pensamos absolutamente em comunhão e solidariedade. Neste momento, nós olhamos para Jesus e lembramos cada uma das vezes em que ele curou alguma das pessoas que o procuraram, mas especialmente nós olhamos para seu Calvário, para sua paixão. Jesus teve solidariedade do ser humano. Santo Ambrósio nos diz que Deus criou o homem só para ter quem perdoar. Deus, na sua bondade infinita, criou o homem só porque ele precisava ter algum ser espiritual para que ele pudesse perdoar. E o que nós devemos olhar com muito cuidado é que nós não somos gratos. Mesmo com tudo aquilo que Jesus passou na sua paixão para nos salvar, para nos libertar e nos livrar do pecado, nós continuamos infiéis, continuamos distante dele, nós continuamos ingratos e desobedientes. Se nós não tivermos essa gratidão a Deus, nós não vamos conseguir ser compassivos e misericordiosos com o nosso irmão. Se nós não conseguimos olhar para Deus, reconhecer o quanto Ele nos perdoa, nós não conseguimos estender isso para o próximo. E dessa forma nós não crescemos como imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é ser mais parecidos com Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo,
temos vida de oração, temos presença nos sacramentos, recebemos a Eucaristia, fazemos confissões com uma periodicidade grande. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo, somos imagem e semelhança dele, ficamos mais parecidos com ele. Quando nos afastamos, quando não somos gratos, quando deixamos que a nossa independência, nossa autossuficiência domine o nosso cotidiano, nós nos afastamos e somos mais parecidos com nós mesmos. Somos mais parecidos com a nossa miséria, com a nossa dificuldade de amar e de perdoar, de criaturas que são extremamente egoístas, que são manchadas pelo pecado original, que são desobedientes. Por isso, meus amados, nós estamos ultrapassando a metade da Quaresma. Ontem, no dia 21, na segunda-feira, nós completamos 20 dias de Quaresma. Na terça-feira, nós estamos indo para a segunda metade da Quaresma. Lembrando que a Quaresma ela não vai terminar no Domingo de Ramos, ela vai se estender pela semana que é a semana que nós vamos viver a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Não vamos desistir agora. Chegamos ao meio e precisamos ter colhido frutos nesses 20 dias que se passaram. Vamos manter a nossa união com Jesus Cristo e aproveitar para olhar para o nosso coração nesse momento de oração. Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso pedir perdão? Quem é preciso que eu procure? Quem é preciso que eu esteja próximo? Vamos lá. Aproveitem esse tempo de oração para vasculhar o seu coração, a sua história e caminhar com o Espírito Santo, caminhar com Jesus pela sua história e observar quem você precisa perdoar. Força! Não perca essa oportunidade que o próprio Cristo está nos dando. Anotem os resultados da sua oração, os sentimentos que você teve, o que te tocou mais, e não deixem de fazer o seu exame espiritual diário. Se você ainda não fez a sua confissão, ou se fez e entende que precisa fazer de novo, que bom. Nunca é demais reconhecer-nos pecadores, sermos gratos ao amor e à misericórdia, à compaixão que Deus tem por nós, ir até um sacerdote para pedir perdão, não para o sacerdote, mas para o próprio Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.